Olá, pessoal. O Cá Entre Nós está no ar. Sempre às quintas-feiras, às 20 horas, o nosso encontro marcado aqui, sempre agradecendo a vocês que nos seguem nas redes sociais e também que enviam os seus e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui todas as semanas. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se. Acione o sininho para que você receba as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, dá aquele like e, é claro, divulguem os nossos vídeos. Isso é muito importante para a saúde do nosso canal. O nosso entrevistado é mestre em engenharia civil, empreendedor imobiliário, foi conselheiro do CREA e doutor em educação e multimeios pela Unicamp. Foi reitor da PUC Campinas por 2 gestões. Foi deputado federal pelo estado de São Paulo. Ocupou o cargo de secretário de Obras de Educação em Campinas, responsável pela implantação do primeiro poupatempo da cidade. Deu aulas na PUC por 30 anos e na Unicamp por 25 anos. Criou a primeira universidade da terceira idade do nosso país. Foi presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, o CRUB, e diretor de distribuição da Eletropaulo. Tem o título de cidadão campineiro, é conselheiro e diretor da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Campinas. Detém várias honrarias, como Ordem Nacional do Mérito Educativo, Ordem da Inconfidência Mineira e Comenda Tobias de Aguiar. Atualmente, ele é diretor-presidente do IMA, Informática de Municípios Associados. O assunto a ser tratado hoje é cidades inteligentes. Solta a vinheta. Bom, pessoal, agora sim, iniciando literalmente o nosso programa Cá Entre Nós. Com muito prazer e muita alegria que eu recebo no nosso programa hoje o professor Eduardo Coelho. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós, professor. Muito obrigado, Nelson. O seu convite me honra muito, viu? Eu espero poder trocar com você umas ideias interessantes sobre as inovações, cidades inteligentes, tudo que está em pauta hoje no mundo moderno, né? É o que nós esperamos com essa sua entrevista, é aprender bastante sobre cidades inteligentes, professor. Muito bom. Eu começo o nosso bate-papo, professor, fazendo uma pergunta. O IMA, como surgiu e qual a sua missão perante a sociedade? Bom, a IMA surgiu há 45 anos atrás, quando alguém teve uma feliz ideia de montar uma empresa ligada ao município para atender toda a área tecnológica do município de Campinas. E, ao mesmo tempo, teve a ideia de fazer a informática dos municípios associados para também oferecer serviços a prefeituras da região que estivessem interessadas também no desenvolvimento científico, tecnológico, inovação, etc. Naquele momento, pouco se falava ainda na digitalização como temos hoje, né? Hoje, todo mundo está acostumado com as mídias sociais, com os celulares conectados a computadores. Você Verdade. consegue assistir filme, ouvir a música que você quiser, tanto na sua tela do computador, como também no seu celular. Os filmes que você imagina assistir de noite, na sua cama, etc., você pode estar assistindo, fazendo alguma coisa e olhando o filme. Ou então colocando aqueles microfoninhos e podendo desempenhar o seu papel, digitalizando, conversando e escutando a música. Ninguém podia imaginar que a IMA, que num primeiro momento começou apenas com a elaboração de folha de pagamento da prefeitura, com vamos dizer assim, o cadastramento dos seus funcionários, etc., para fazer hoje tudo o que a prefeitura tem como serviço, a IMA está participando de alguma forma. Certo.
seja numa unidade de saúde, seja numa escola, seja num centro de lazer, centro de cultura, tudo tem conexões. A conectividade da prefeitura passa pela IMA. Por exemplo, se alguém foi fazer a vacina, sabe que o agendamento foi uma coisa muito bem organizada, modéstia à parte, pela IMA junto com a Secretaria de Saúde, e isso foi muito importante e tem sido muito elogiado, porque viabilizou que todo mundo fizesse o seu cadastramento, seu agendamento com calma, com tranquilidade. A vacinação também ocorreu da melhor maneira possível e temos condições de fazer o certificado de vacinação, né? Então, hoje nós evoluímos muito. É possível que a IMA hoje faça o chatbot, que é a conversação com o robô para o atendimento de serviços que a pessoa queira na prefeitura. Então, de 45 anos para cá, evoluiu tanto a informatização no mundo que a IMA teve que acompanhar naturalmente, e Claro, ela sempre tem que estar na linha de fronteira, porque senão ela se ultrapassa também, tá certo? tá Então, certo. essa visão que você tem hoje de colocar esse tema é absolutamente oportuna e ligada ao desenvolvimento de todo o mundo, né? Mesmo as nações que às vezes são consideradas subdesenvolvidas, têm nichos dentro dela nos quais a operação digital e tudo é desenvolvida, porque o mundo é conectado hoje de todas as formas, via satélite, via os mecanismos de nuvem e tudo que se criaram para viabilizar o acesso das pessoas em tempo mais rápido possível, com o menor custo possível aos meios digitais, né? Perfeito. Professor, nós sabemos que cidades inteligentes não se trata apenas de cidades conectadas. São cidades que otimizam a utilização dos recursos para servir melhor o cidadão. Qual é o papel da IMA neste contexto especificamente? Bom, em primeiro lugar, é preciso definir bem o que é cidade inteligente, né? A cidade Perfeito. inteligente, para as pessoas, de uma forma geral, é aquela cidade que tem conexão, que permite que você entre num semáforo e pegue uma onda verde, por exemplo. Na Tá. Francisco Glicério, em Campinas, você começa num farol e vai terminar no verde, lá no último farol, porque há uma conexão, sabendo que a quantidade de veículos que vai acessar naquele horário. É a conexão que se faz para matricular um filho na escola. Então, a cidade inteligente é aquela que dá o aparato tecnológico a serviço do cidadão. E não é só isso, é preciso estar conectada também à ideia de sustentabilidade, porque Tá. aquilo que você faz hoje tem que preservar as futuras gerações. Então, a conectividade é algo extremamente importante dentro disso. Uma cidade que olha para todos, uma cidade que ah, possibilita esses meios digitais modernos, não apenas para aqueles que têm recursos, mas para todas as pessoas em geral. Permite que uma criança mais carente tenha uma aula na escola pública e tenha acesso à educação à distância através do Wi-Fi, através do seu celular, ou na escola mesmo, acessando um livro, um e-book, pela biblioteca ou pela sua casa e assim por diante. Então, a cidade inteligente, ela tem essa, vamos dizer assim, conceituação não apenas de oferecer os serviços digitais, mas oferecer os serviços digitais para todos, com qualidade, com acessibilidade e rapidez. A IMA, naturalmente, tem uma participação grande na medida em que boa parte das ofertas de serviço, a IMA que faz para a Prefeitura de Campinas, faz para outros municípios da região também. Se você vai consultar o Diário Oficial no site da Prefeitura, quem colocou lá foi a IMA, tá A certo? IMA. É. Então, se você quer ir no PROCON, hoje o PROCON está 100% digitalizado. Tudo que se faz no PROCON pode ser feito através de o contato à distância.
O atendimento que se faz no 156, a IMA faz também. Então, o cidadão se sente, de alguma forma, presente na história e na vida da sua comunidade, na medida em que ele tem acesso aos meios mais modernos que essa gestão oferece, tá certo? Então, a IMA está introduzida e tem gerado os mecanismos para viabilizar essa oferta de serviços digitais. O senhor comentou agora há pouco, na sua resposta anterior, sobre esse sistema de facilitação da marcação das vacinas, né? Esse desenvolvimento dessa ferramenta é muito importante, sistema de agendamento online da vacinação contra a Covid. Conta para a gente um pouco a respeito desse sistema especificamente e como ele está fazendo a diferença na nossa cidade. Bom, a Secretaria de Saúde de Campinas é muito boa, né? Ela tem uma estrutura excepcional, embora sempre haja dificuldade, porque nós estamos numa cidade de 1.200.000 habitantes, pelo menos 50% dessas pessoas precisa do SUS de qualquer jeito, tá certo? Então, tanto nos hospitais como nas unidades básicas de saúde, centros de saúde, unidades de referência na área da saúde, tem sido muito bem organizada a atenção e a vacinação não foi diferente. A imunização em Campinas sempre foi muito competente, porque a gente fala de vacinação contra a Covid, mas tem a vacinação contra a gripe. Verdade. O processo das crianças se vacinarem contra catapora, contra difteria, coqueluche, tétano, enfim, todo esse aparato de vacinação é preparado na prefeitura. Então, eles tinham já um esquema histórico para poder aguentar essa nova demanda da vacinação. Procuraram a gente e nós desenvolvemos umas 5 semanas por aí, estivemos conversando com eles, vendo o que era necessário. Uhum. Eles definiram 5 grandes áreas de vacinação num primeiro momento para as faixas etárias maiores, e aí nós pudemos então colocar os computadores, os cabos para o atendimento Wi-Fi, para que eles fizessem as conexões com o Vacina São Paulo, com o SUS do governo federal. Você sabe que o município ele vacina, imediatamente ele tem que comunicar isso ao Estado e ao governo federal para as estatísticas e o controle dessa doença tão terrível, né? Então, nós fizemos isso, fizemos testes, avaliamos, e a hora que nós percebemos que estava tudo certo, colocamos no ar e começou a funcionar. Nunca teve problema, sempre teve, vamos dizer, fluiu muito bem. Até nós tivemos sorte, porque às vezes um caminhão bate num poste, derruba a fibra ótica e a conexão fica interrompida. Sim. Mas não aconteceu até isso, nós tivemos muita sorte. Os caminhões que bateram, as construtoras que danificaram algumas ligações de fibra ótica, acabaram fazendo isso em locais que não prejudicaram Afetava. 5 centros aí importantes, né? Depois eles descentralizaram, e nós tivemos também descentralizar o processo de agendamento. Foram os 5 pontos para 60 e poucos pontos, onde as unidades de saúde básicas funcionam, né? E aí nós fizemos essa alteração, deu certo, caminha bem. A hora que abre, as pessoas já acostumaram, né, a fazer a vacinação. E hoje nós temos condições aqueles que foram vacinados, nós temos condições de fazer o certificado de vacinação. Então, isso foi um trabalho muito próximo da Secretaria de Saúde, da IMA e da Prefeitura. O prefeito analisou, olhou muito antes de que fosse colocado no ar. Isso foi muito bom. Isso é interessante, realmente está interligado com o SUS. Eu já vacinei, né, a primeira, e realmente no aplicativo já entra, após a vacinação, já está lá certinho, integrado, bem bacana mesmo, dá para a gente acompanhar por ali.
Professor, quais são as características que devem ser apresentadas por uma cidade inteligente e quais os principais pilares dessa cidade? Bom, uma cidade inteligente, olha, tem tantas definições sobre isso, mas, vamos dizer assim, é uma cidade conectada, em primeiro lugar. Tá, Ela tem os mecanismos digitais, ela tem todo um aparato de uma estrutura física que permite essa integração. Mas ela tem que ter qualidade de vida, porque não adianta a cidade ser inteligente só oferecer serviços de alta qualidade, resolutividade para pessoas mais ricas. É preciso viabilizar isso para todos, né? Então, a cidade tem que oferecer qualidade. É claro que isso é muito difícil, as cidades todas estão buscando isso no Brasil e no mundo, mas Campinas saiu à frente, é considerada como uma cidade já que tem, vamos dizer assim, muitos passos dados na direção do conceito correto da cidade inteligente. Nós temos universidades importantes, nós temos centros de pesquisa. Imagina, por exemplo, um laboratório de luz síncroton do sim, CNPq. Ciro. Imagina uma Embrapa. Imagina a Unicamp, a PUC, o Instituto Agronômico, não é? São coisas assim que, historicamente, vêm sendo construídas e gera a mentalidade de ser uma cidade que pesquisa, que reflete, que quer ir à frente, não é uma cidade acomodada com o status do momento. É uma cidade que tem estudantes criando startups que Sim, querem criar novos produtos e serviços. É uma cidade, enfim, que busca a qualidade de vida. A área ambiental, ela também tem uma importância muito grande na qualificação da cidade inteligente. Então, Campinas também tem sido considerada uma cidade onde o meio ambiente tem sido preservado ao máximo. A gente vê nos novos loteamentos e tudo, as áreas de preservação, ah, vamos dizer assim, o cuidado com que a Secretaria do Meio Ambiente trabalha essa questão em conjunto com a área de infraestrutura do município. É uma cidade que tem que ter uma energia mais limpa possível e acessível, né? Na medida que as empresas de energia elétrica atendem grande parte da população, você já tem ali uma condição de ter o seu fogão, de ter a sua verdade. uma criança poder estudar de noite, você poder ter a sua família. A educação de qualidade também é algo extremamente importante e Campinas também está acima da média em termos da qualidade do ensino. Uma cidade que permite parcerias, porque você não consegue fazer nada sozinho. Uma cidade é um ente público que às vezes fica engessado, amarrado na legislação e tal. Você, às vezes, nem tem os recursos para gerar determinados projetos novos, né? E quando você abre parcerias público-privadas, você também caminha na direção de usar a inteligência e recursos dos outros para viabilizar melhorias no desenvolvimento da cidade. A erradicação da pobreza é outra coisa que também é importante. Nesses dias do Covid, toda essa dificuldade, foram organizados, vamos dizer assim, grupos para a arrecadação de alimentos, de agasalhos e tudo. E, além de tudo, vamos dizer assim, a pessoa que tem uma dificuldade maior, se ela tem uma cobertura de saúde adequada, se ela tem uma escola adequada, a pobreza vamos dizer, as diferenças sociais, elas se reduzem na medida em que a pessoa minimamente tem as condições básicas para isso. Água potável e saneamento é outra característica. Campinas tem praticamente 100% de água tratada e saneamento, um esforço enorme que foi feito nas últimas décadas, né? E que foi viabilizado, né? Enfim, é uma cidade que preserva a água e preserva a vida. E, ao mesmo tempo, une todo o aparato humano, as infraestruturas da cidade
voltadas para as novas tecnologias que podem agregar cada vez mais valor, com menos tempo, né, perdido, com mais velocidade de acesso, mais resolutividade na hora que você acessa. Então, é isso, é um conjunto de coisas que caracterizam a cidade inteligente. Claro que tem cidades em países avançados que têm uma qualidade de vida melhor, tem menos heterogeneidade. Sim. Aqui ainda a gente tem ricos e pobres com uma distância muito grande. Em outras cidades do mundo, já essa distância diminuiu, os salários pagos aos homens e às mulheres são praticamente iguais nos outros países. Há uma menor diferença entre os mais altos salários de uma empresa e os menores. Enfim, tudo caminha no mundo para essa possibilidade. Mas é preciso entender que também há bolsões de pobreza, mesmo nos países desenvolvidos. A gente viaja, a gente vê as dificuldades que acontecem, não é? Mas, enfim, eu fiz assim, uma análise mais ampla sobre esse Sim. gente, não vista apenas sobre a capacidade dela ter computador e ter internet funcionando e tal. É também um conjunto de valores que ela tem que ter e de infraestrutura para viabilizar com que a pessoa se sinta, de alguma forma, presente na vida da cidade. Professor, recentemente eu assisti uma entrevista do Bernardo Scheikman, presidente do Centro de Construção, e ele comentou que não basta ter só a cidade inteligente, o cidadão precisa ser inteligente, porque não adianta a cidade oferecer coisas que ele não vai utilizar. E que daqui para frente, uma forma de medir toda essa isso que compõe é a FIB, que é a medição da satisfação do cidadão por aquilo que ele necessita na cidade, que envolve saúde, como o senhor falou, educação, lazer, possibilidades de atividade física, cultura e um monte de outras coisas. Como o senhor vê isso? Precisa realmente que o cidadão participe de maneira mais assídua, no sentido de saber exigir aquilo que ele faça bem, para que a cidade seja inteligente, possa, através das big data, né, com essas informações todas, proporcionar tudo isso ao cidadão local, porque isso é bem amplo, né? Não tem dúvida. É como eu tinha dito antes, se você tem uma cidade que tem um aparato tecnológico poderoso, isso não pode servir apenas a uma parte das pessoas, tem que servir a todos. Se uma pessoa tem perto do seu bairro um centro de lazer, de prática de esportes, tem lá um pequeno teatro que seja, tem uma área de cultura, tem uma forma de reunir as pessoas, e as pessoas podem se conectar entre si e programando ir nos locais, podem fazer o download de, de matérias de pesquisa na escola. Tudo isso tem um valor incalculável que antes não era viabilizado, né? Se você tivesse uma grande biblioteca, se você pudesse ir lá, você ia e tinha acesso ao saber, ao Sim. conhecimento adquirido, né? Hoje você consegue através do e-book, você consegue através de várias pesquisas dentro desses buscadores, né, tipo Google, etc. Você encontra muita coisa. E eu acho que isso evoluiu demais, mas ainda falta para o Brasil a condição da pessoa se sentir presente, a pessoa se sentir, de alguma forma, Integrada. integrada no seu espaço, sabendo que ela é tratada igualmente dos demais, entende? É claro que a pessoa sabe que tem gente mais rica, de classe média, mais pobre e tal, mas mesmo aqueles que têm menor condição socioeconômica e financeira, tem que ter o tratamento adequado para ele se sentir cidadão, um cidadão pertinente ao seu espaço, à sua cidade,
sabendo que ele é devidamente considerado. A vacinação, por exemplo, é uma boa demonstração de que todos são iguais, que a doença está afetando ricos e pobres, está matando ricos e pobres, e a vacinação serve para ajudar ricos e pobres a se proteger da doença sem distinção, uma vacina gratuita para todos, né? Isso é uma forma de demonstrar que ele tem razão. E, sobretudo, quando você busca a qualidade da educação, você começa a dar condição às crianças, aos jovens, de evoluírem, de acompanhar a evolução humana e do conhecimento. Se você tem pessoas que não são capazes de compreender as questões mais essenciais da matemática, do domínio da língua, não é? da física, da química, da biologia, a pessoa começa a se desconectar do mundo, porque o mundo está evoluindo de uma forma exponencial. E se a pessoa já não tem um processo educativo adequado, ela fica cada vez mais distante dessa evolução, e isso vai fazendo com que a cidade inteligente perca sua inteligência, porque a inteligência é alguma coisa que é neuronal, é como no nosso cérebro, né? A parte direita do cérebro tem que funcionar, a esquerda também, tem que haver as conexões elétricas dentro do nosso cérebro, porque se uma parte do cérebro não funciona, vai afetar algum órgão do nosso corpo, que é o que acontece nas doenças cerebrais. Muitas vezes a pessoa fica sem uma perna. A falta de educação é como se tirasse a perna, as mãos, os braços de uma pessoa, não é? Por isso que eu acho que o oxigênio da vida é a educação. E se a gente fala em meio ambiente, para mim o meio ambiente é o verde, mais a atenção à saúde, mais a vida humana sendo preservada numa ecologia que é um ecossistema para mim integrado, desde a preservação da natureza até o ser humano mais pobre que exista, ele tem que ter o respeito e um tratamento adequado, sobretudo num mundo conectado como o de hoje. Perfeito. Professor, o senhor me permite, tem uma seguidora nossa que fez uma pergunta, eu achei interessante, eu vou colocar a pergunta aqui na nossa tela, é a Carmen Rodrigues, de Ribeirão Preto. Ela pergunta como é a atual legislação com relação à possibilidade dos municípios fazerem suas parcerias com a iniciativa privada para a viabilização dessas cidades inteligentes. Bom, hoje, buscar parcerias é uma necessidade para os órgãos públicos, né? Não há verba para tudo e a agilidade que as empresas vão ter é muito grande. Às vezes, a gente recebe empresas que trabalham em setores muito sofisticados na área de informática e tudo, e elas fazem investimentos altíssimos. Por exemplo, telemedicina, né? Nós estamos entrevistando várias empresas que já estão nessa área há muito tempo, já estão com protótipos sendo implantados em municípios e tudo. Se a gente não aproveita essa capacidade das empresas e essa história que elas já têm, investimentos altíssimos que elas fazem, nós acabamos ficando atrás nesse processo. Então, a IMA, por exemplo, tem que se associar a empresas para trabalhar na área de telemedicina e oferecer para os municípios da região uma alternativa, não é, de atendimento à população, um acesso mais rápido, uma cobertura de uma infraestrutura de médicos, não apenas os que atendem, mas como os que ficam também estrategicamente colocados para dar suporte, para fazer campanhas de vacinação contra a pressão alta, contra o diabetes, etc. Tudo isso você pode fazer num mecanismo muito rápido e organizado digitalmente, né? As cidades, então, elas precisam dessas parcerias. Como que elas podem fazer? Ou elas fazem um chamamento, que quero fazer uma parceria público-privada, para isso tem regras legais, ela faz esse chamamento e aquelas empresas que melhor atenderiam e que atenderiam de uma forma mais barata ou dando
alguma retribuição ao município, ela pode chamar essas empresas e fazer o serviço. No caso da IMA, se um município quiser nos contratar, por exemplo, é possível fazer. Se a gente não dispõe de toda a inteligência que empresas privadas hoje têm, com investimentos altíssimos, nós podemos buscar essas empresas, nos unir a essas empresas e fazer uma parceria para o atendimento às prefeituras. Tudo é possível. Tem uma nova lei, que é a lei das startups, que foi agora aprovada, né? E que permite, vamos dizer assim, também que startups ofereçam serviços aos municípios por um determinado prazo, em determinadas condições que são previstas em lei, né? Então, hoje se abriu muito essa possibilidade, e abriu por quê? Os municípios têm poucos recursos, o Estado também, ao mesmo tempo, tem uma capacidade embarcada que essas empresas trazem, e é muito importante. Perfeito. Então, Carmen, acho que respondemos aí, o professor respondeu a sua pergunta, e muito obrigado por participar aqui do nosso programa, enviando a sua pergunta antecipadamente aí, através do nosso Instagram. Professor, voltando aqui ao nosso bate-papo, as cidades inteligentes e sustentáveis são a mesma coisa? Olha, uma cidade sustentável, ela vai ficando inteligente, porque ela, de alguma forma, cria mecanismos para a sua superação, seu redesenho constante, né? Isso é uma boa característica da cidade inteligente. Mas uma cidade inteligente, ela pode não ser sustentável. É necessário que essa inteligência ela esteja a serviço da preservação da vida, da natureza, da preservação do ser humano, da preservação dos valores, da ética, da cultura e tudo mais. Então, a inteligência ela não é só voltada aos mecanismos computacionais, digitais. Muita gente confunde isso, achando que imediatamente uma cidade que está com computadores de novíssima geração, que são computadores pesadões, aqueles que abarcam tudo, que é uma cidade que pode se conectar em nuvem com grandes empresas no mundo, né, que fazem esse armazenamento de dados. Ela pode não ser uma cidade sustentável. Ela será sustentável se ela tiver o conjunto das características que nós descrevemos antes, que nós discutimos antes. Aí ela será uma cidade inteligente. E a cidade sustentável, ela caminha para ser uma cidade inteligente, anexando os padrões da sustentabilidade a mecanismos digitais que, inclusive, permitam que essa sustentabilidade aconteça. Por exemplo, hoje, a IMA tem, junto com a Secretaria do Verde, em Campinas, um software que se chama LAO. Ele faz o licenciamento automático online, o licenciamento ambiental online, portanto, automático. Qual é o objetivo dele? Que é a empresa que queira saber se ela precisa cumprir essa ou aquela norma para ter acesso a um empreendimento qualquer, ela entra com esse LAO e, de uma forma informatizada, digital, ela entra sem perder tempo, sem nada, e esse mecanismo viabiliza a condição de saber se pode ou não pode e o que deve ser feito para atender a legislação ambiental. Só para dar um exemplo. Então, tanto a sustentabilidade do ponto de vista do verde, há uma questão da inteligência, que é o mecanismo digital colocado também a serviço desse licenciamento, né? Professor, o senhor comentou agora há pouco a respeito das startups. Eu faço a pergunta para o senhor: quais são as tendências para as startups e soluções para cidades inteligentes? Olha, a startup ela é um mecanismo mundial, é uma tendência mundial de jovens se reunirem e montarem empresas para fazerem coisas que a gente nem imagina. Então, hoje, vamos dizer,
tem startups fazendo coisas que a gente fala, mas eu não imaginei que pudesse ser feito isso. De repente, ele constrói alguma coisa e até vende a empresa por bilhões de dólares. Milhões. Então, a tendência é buscar nichos, eu acho. Tá. Porque as grandes coisas, uma startup não consegue fazer. As grandes coisas são feitas por grandes empresas, cujo financiamento é altíssimo e elas não têm condição. Mas as startups, elas entram no meio disso como se fosse aquele peixinho perto dos peixões que acaba comendo um pouco também da comida, entendeu? Então, é necessário que a startup exista para que ela ocupe esses nichos, para que ela crie, ela inove. Você nunca inova a partir de uma coisa centralizada, porque a coisa centralizada ela acaba virando uma inércia muito grande, peso muito grande. A startup é mais leve, ela está criada exatamente para ter essa leveza e a capacidade de responder a questões muito próprias do mundo moderno. São dúvidas muito grandes que podem acontecer e a startup pode responder essas dúvidas, criar mecanismos para que as pessoas acessem o meio digital a seu favor, não é? E a startup tem essa função. Quantas delas já enriqueceram, já se tornaram milionárias e muitas outras são criadas. Na PUC e na Unicamp tem mecanismos muito próprios para incentivo aos jovens em programas de pesquisa, em programas de aceleração de conhecimento e tudo, para que esses jovens possam constituir aquilo que a gente chama de empreendedorismo digital. É importante que isso aconteça, porque hoje, se uma pessoa imagina que ela vai sair e ter o seu emprego, carteira assinada, etc., é muito difícil. É pouco provável que isso aconteça. Então, as pessoas têm que buscar o empreendedorismo e a inteligência desses jovens, associada a essa vontade de empreender, tem na startup o mecanismo mais próprio e mais leve para chegar a bons resultados. O senhor disse uma coisa muito interessante, que recentemente, né, já há algum tempo, as próprias universidades e os institutos de pesquisas têm incentivado essas startups através de incubadoras, né, nas próprias universidades e dali para diante, através de recursos buscados nas agências de fomento para que isso possa se tornar realidade. Bacana. Professor, como o senhor vê a educação no atual momento que estamos vivendo e o que o senhor pode nos dizer sobre o desenvolvimento das plataformas híbridas de ensinos que estão sendo implantadas? Olha, eu acho que tanto o Estado como os municípios entenderam que a plataforma digital é muito importante. Tá. Ela não é só importante em pandemia, porque às vezes as pessoas pensam, bom, por causa da pandemia teve que gerar esses sistemas. Tal. Na realidade, eles já estavam gerados, já existia a possibilidade dos professores trabalharem em ambientes de aprendizagem. Eu fiz o meu doutorado exatamente sobre isso, e a gente sabe que, do ponto de vista cultural, muita gente tinha um certo receio de utilizar desses mecanismos, entendendo que a relação aluno-professor ainda devia ser na sala de aula, de forma presencial, etc. Hoje, o mundo mudou. É como se tivesse uma ampulheta, por exemplo, e Sim. ficasse girando a ampulheta. Uma hora você está na parte de cima, na sala de aula. Outra hora você está na parte de baixo, que é uma educação híbrida, remota, à distância. Ou pode ser na própria escola. E muitas vezes a pessoa pensa que não, a educação à distância é um mecanismo que eu uso para a pessoa ficar à distância em casa, no trabalho, estudando, interagindo com objetos de aprendizagem. Na realidade, isso pode ser feito na própria escola. Você pode ir na biblioteca e fazer isso. Você pode fazer pesquisa na biblioteca, junto com seus colegas, fazer grupos de trabalho, de pesquisa, levar o professor.
professor interage. Eu tenho uma cunhada, Ana Maria Zavaglia, que ela mora em São Carlos, e ela dá aula numa escola pública do segundo grau lá em Ibaté, uma cidade próxima de São Carlos. Ela domina muito bem as técnicas da educação à distância, fala com os alunos, conversa com eles, faz a correção das provas, dos testes, etc., e introduz conteúdos novos, é uma coisa maravilhosa. O Estado de São Paulo tem hoje um ambiente de aprendizagem espetacular, que é equiparado aos melhores do mundo. E os professores estão fazendo uso disso tranquilamente, já com o domínio e tal. Mesmo aqueles que tinham um certo receio, ou talvez não tivessem a capacitação e a velocidade de abordar os meios digitais, hoje estão dominando e estão tranquilos. O problema que acontece na educação é que pelo menos 50% de muitos jovens, de muitas crianças que estão na escola pública, deixaram de acessar esses instrumentos e ficaram sem a educação presencial e não estão entrando nesses ambientes de aprendizagem. Isso talvez porque às vezes não tem até condições, né, professor? Tem tudo isso, tem a parte tem tudo cultural, isso envolvido. Tem a motivação e tem também a impossibilidade. Às vezes, a pessoa não tem um celular adequado que possa fazer o download de conteúdos. O conteúdo demora para entrar, dificulta, as pessoas se sentem pouco ativas no processo de interação com o professor. Chega uma hora que ele desiste. Ou aquela pessoa que mora numa família, vamos dizer assim, numa ocupação, numa casa pequena, com muitas crianças. Como é que ele vai interagir ali? Ele vai pegar o celular dele? É muito difícil. As condições socioeconômicas, muitas vezes, fazem com que esse processo de educação, que ficou tão rico do ponto de vista digital, acabe, vamos dizer assim... se tornando mais distante, às vezes. Né? Exatamente. Então, a educação hoje, ela é um processo mais dinâmico. Você pode motivar mais as pessoas, porque as crianças hoje vêm conectadas para a escola. Elas não vêm para a escola para ficar olhando o professor, escutar o professor e responder para o professor. Ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. Ele quer abrir aquelas links, onde ele pode entrar numa coisa, pode entrar na outra, conversa com o rapaz do lado. E é um processo dinâmico. Se o professor não é um cara hiperativo e preparado, né? Absorvendo tudo isso, ele acaba não liderando esse processo, entende? Então, e sem contar o cheque que existe, né, professor? O cara está tratando de um assunto aí, ele já está pesquisando se o professor está falando a coisa correta, já está lhe fazendo pergunta à altura. Exatamente. Então, hoje ficou tudo tão dinâmico e integrado. Verdade. Que é um processo hoje complicado para aquele que é professor. Ele tem que estar em dia com tudo, tem que estudar tudo, ele tem que fazer pesquisa diária. Então, ele não é só um professor de sala de aula ou do ambiente de aprendizagem. Ele tem que estudar, ele tem que aprender, ele tem que fazer conteúdo, ele tem que desenhar, ele tem que, hoje, colocar música. Ele tem que ser um cara muito dinâmico, né? A interatividade é completamente diferente, né? Exatamente. Mais dinâmica. Então, o professor que não tem essa vivacidade de responder rapidinho, ele acaba sendo engolido por essa realidade, entende? As crianças hoje estão muito dinâmicas, eles fazem perguntas, você nem imagina, quando você fala assim, bom, sobre o tema, mas as perguntas são sobre tudo, né? E aí tem as relações com o tema, e o professor tem que estar sempre muito aberto. Então, os sistemas de ensino, de alguma forma, estão abertos a uma educação de melhor qualidade. Estão lutando para isso, estão investindo. Mas existe uma desigualdade social muito séria no Brasil. Então, a sala de aula é composta por gente de classe média, por gente
de condição socioeconômica menos privilegiada. Muitas vezes, aquilo que a pessoa traz de casa não é suficiente para interagir com outro colega que traz outra condição já mais avançada. O domínio da computação nem sempre é igual para todos. Um tem um celular de baixa capacidade, o outro tem um celular com mais velocidade, capacidade de upload e download. Tudo isso vai criando dificuldade para o processo. Então, o professor, além de ser um AIS nessa questão hoje da informática, ele tem que ser craque em trazer a todos, motivar Com essa... mesmo aquele que não tem a melhor condição ou igual a dos outros, aquele é puxado na motivação, porque o professor sabe que ele tem ritmos diferentes, ele tem condições intelectuais diferentes, ou às vezes até culturais em função da sua origem, e o professor tem que, de alguma forma, promover a equiparação do saber dentro da sala de aula ou no espaço do ambiente de aprendizagem. Eu acho que a educação melhorou muito, tende a melhorar cada vez mais. Essa possibilidade das verbas da educação serem as maiores entre os municípios, isso tem permitido muitas melhorias. E a capacitação dos professores também é um processo que tem acontecido e as secretarias de educação têm dado uma atenção muito especial a isso, e é isso que tem feito a diferença. Perfeito. Professor Eduardo, cá entre nós, o 5G pode ser considerado um viabilizador de cidades inteligentes e por quê? Bom, se a agilidade no processo do meio digital é importante, com o 5G, a velocidade vai ser muito maior. Se a capacidade de arquivos em amplitude, em tamanho, é importante no processo de interação, então o 5G vai permitir tudo. Se enxergar uma tela com uma cor mais bonita, com mais pixels, para você enxergar melhor aquilo que você está, aquele programa, ou aquele conteúdo, a natureza, ou seja o que for. Se isso é importante, o 5G permite muito mais do que o 4G. Do 4G para o 5G não é um ponto de diferença. É um monte. O que ele tem mais, tá certo? Então, a velocidade permite que, de alguma forma, muita coisa seja feita em menor tempo, com mais resolutividade, não é? De forma mais amigável, porque você consegue fazer isso da tela do computador para o celular, do celular para o laptop e assim por diante. Você consegue fazer as conexões em muito pouco espaço de tempo e isso viabilizará certamente que a cidade inteligente fique ainda mais inteligente. Perfeito. Professor, a Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade, que busca fortalecer a paz universal. Quantos e quais objetivos de desenvolvimento sustentável, o famoso ODS, que esse plano indica? Bom, eu acho que hoje já se percebeu que não adianta ter recursos naturais se você não distribui as benesses da natureza. Não adianta você ter, vamos dizer assim, empresas multimilionárias se existe gente passando fome. A agenda não pode ser só de acumulação de riqueza. Quando isso acontece na história do mundo, aparecem as guerras, aparecem os tumultos, inconformismos, um monte de situações que não são aceitáveis. As religiões propugnam já de muito tempo, sejam elas quais forem, para que as pessoas sejam consideradas o centro na visão das religiões, porque são filhos de Deus. E nessa condição merecem, obviamente, ser tratados de forma igualitária e tudo mais. Eu não estou falando de uma sociedade igual, onde todos são iguais a todos. Existem
as diferenças. É natural que isso aconteça no mundo, até você ter um processo de oferta para todos, de todas as virtudes da natureza ou do conhecimento humano, vai demorar muito. Mas é necessário que haja essa mentalidade de que a paz seja algo procurado sempre, né? Se você acumula demais riqueza, você gera uma distância da paz. Se você acumula demais o conhecimento nas mãos de alguns, você não permite que os outros tenham conhecimento e não usufruam desses bens. Enfim, tudo hoje tem que ser voltado para a extensão, não para a coisa centralizada. Tudo é diversificado, tudo descentralizado, para viabilizar uma distribuição dos bens da natureza e dos bens do conhecimento humano. Então, essa agenda, ela pensa assim. É claro que é uma agenda que já foi uma agenda ambiental, hoje ela é uma agenda ambiental, sustentabilidade, e o ser humano é parte central disso também. A ecologia humana, não é? Vista no seu sentido mais lato, mais largo, não é? Enfim, o que eu posso dizer é que tudo o que os povos têm que fazer hoje é buscar a descentralização, a divisão. Eu não estou aqui falando da divisão, um pega o seu bem e dá para o outro, eu não estou falando isso. Mas criar possibilidades, né, professor? Criar as possibilidades, dar oportunidades. Você que tem mais recursos, você paga impostos, o governo faz políticas públicas que permitem a todos que tenham acesso aos bens de conhecimento e tudo mais. Então, eu penso assim, paz e bem é até um lema dos franciscanos, né? Sim. Há muitas décadas. Portanto, isso é uma coisa que tem que acontecer. Quando alguém fala, vai em paz, o que significa? Eu quero para você o melhor. Eu quero que você se saia muito bem. Vá em paz, fique em paz. Então, a agenda da busca da paz, para mim, é a busca do bem-estar. Do bem-estar. Do respeito humano. Perfeito. Da evitarmos diferenças que sejam insuperáveis. Permitir que Deus esteja no coração das pessoas, acima de tudo, acima de cada vontade individual. O coletivo tem que falar mais do que o individual. Esse é que eu penso, né? Perfeito, professor. Nossa, muito bacana, muito esclarecedora a sua entrevista, esse bate-papo gostoso que o senhor nos permitiu hoje aqui. Eu só tenho a agradecer. E agora eu deixo aí um espaço para que o senhor divulgue o site, pelo menos, da IMA, né, que é para quem queira falar com o senhor ou com os seus assessores, para bater um papo aí, e que o senhor deixasse mais uma mensagem, porque o que o senhor acabou de dizer agora foi simplesmente uma mensagem para os nossos seguidores. Muito obrigado. Bom, a IMA tem o site www.ima.sp.gov.br, Informática dos Municípios Associados. Nós trabalhamos e trabalharemos cada vez mais em favor de Campinas e também para os municípios, por exemplo, da nossa região metropolitana. Estamos às ordens dos prefeitos, em condições de conversar com eles, oferecer serviços e, sobretudo, um trabalho para que eles consigam cada vez melhorar a performance dos seus municípios e das suas gestões, né? Em relação às pessoas, o que eu posso imaginar? Eu que já fui político, já fui secretário, já trabalhei na engenharia, na educação, eu adquiri uma experiência que me permite dizer que ninguém é nada. Nós somos um grão de areia, simplesmente. É a soma de nós que consegue fazer alguma coisa. Não existe nada individual. Você trabalhando sozinho, você pode conseguir alguma coisa. Você pode até entusiasmar outras pessoas. Mas se você não cria grupos, se não cria uma atividade coletiva, o mundo não evolui. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você.
esse nome Cá Entre Nós é um nome muito legal, porque ele permite essa intimidade e, ao mesmo tempo, você passa essa intimidade também para as pessoas que estão nos assistindo, né? Então, eu queria te agradecer demais e sempre estarei à sua disposição e ao público que você se relaciona. A IMA é uma instituição ligada à Prefeitura de Campinas. A Prefeitura tem procurado fazer o melhor trabalho possível, com muitas dificuldades, falta de recursos. A IMA também tem dificuldades, mas a gente vai superar tudo isso com garra, vontade, competência, vontade de trabalhar e de superar os desafios. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Hoje, o nosso bate-papo foi com o professor Eduardo Coelho, essa sumidade que nos deu a honra de estar aqui conosco hoje. A semana que vem, nós teremos uma nova entrevista sugerida por você, que nos segue nas redes sociais e que também envia o seu e-mail semanalmente, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui durante os próximos programas. Lembrando que, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, dá aquele like e, é claro, divulgue os nossos vídeos em suas redes sociais e nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, mais uma vez, muito obrigado, professor Eduardo, e até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta.